Sejam muito bem-vindas e a aula de hoje nós vamos fazer esse personagem simplesmente maravilhoso, que é um personagem autoral aqui do nosso ateliê, que é o milho percursor. Nós fizemos o cacto sanfoneiro na aula presencial e agora eu vim trazer para vocês aqui, para minhas alunas do YouTube, esse personagem que é incrível e autoral aqui do nosso ateliê, e a sua decoração vai ficar ainda mais criativa e divertida com um personagem desses. Então vamos lá para a nossa aula. Eu já aqui desenhei o nosso molde, deixando abertura para a gente poder encher. Se você fizer à mão, você caseia todo a mão delicadamente com pontinhos bem bonitinhos para que tenha um acabamento perfeito. Então vou aqui, ó, passando a costura por todo o nosso milhinho. É um personagem fácil de fazer, tá? Só tem algumas dicas que vocês têm que se atentar a isso. Mas fora isso, ele é bem fácil de fazer e você não vai ter tanta dificuldade assim. Só pela aula aqui, só pelo vídeo, eu acredito que você consiga fazer com facilidade. Então, olha, já fiz toda a costura. Agora eu vou aqui recortar, deixando sempre meio milímetro da costura, não passa por cima e não deixa tão rente, porque pode abrir na hora que você for encher. Então deixa um pouquinho de espaço entre a costura e o corte. Costurei e agora nós vamos virar. Você pode ter o auxílio de uma caneta, de um pincel, até mesmo do enchedor para poder virar, se você não tiver o enche-boneca. Desvirou o milho. Agora nós vamos encher com fibra de silicone. Eu já deixei um cheinho aqui e meio caminho andado, para a aula não ficar tão extensa, já deixei um pouco adiantado. Esse aqui é o corpinho do nosso milho. Agora nós vamos encher e fazer essas amarrações aqui para ficar os milhinhos separados. Feito tudo isso, eu já enchi aqui e já fiz as amarrações na horizontal. Cada amarração eu deixei um nozinho para poder, deixa eu chegar aqui um pouquinho mais para frente para vocês verem, para amarrar, e a gente vai apertar sutilmente para ele ficar marcado. Agora vamos fazer a marcação na vertical. Você vai pegar aqui, ó, o bumbum do nosso milho, e agora a gente vai passando debaixo de cada linha da horizontal. Você pode fazer a marcação, para não fugir muito do padrão, com a própria caneta fantasma. Eu deixei essa linha bem extensa para eu poder puxar, eu não cortei ainda do novelo. Passa por cima, chegando aqui, você vai passar por dentro e vai fazer o mesmo processo na parte de trás. Todos os nozinhos eu tô deixando na parte de trás, porque a folha vai cobrir esse acabamento com esses nozinhos aqui, então ele não vai aparecer mesmo. Ó. Chegando aqui, vou tirar a agulha para não causar nenhum acidente, e agora a gente vai amarrar. E a gente vai fazer esse processo mais 5, 6 vezes, depende do espaçamento que você quer dar no seu milho. Para fazer na horizontal, nessa parte da amarração aqui, você pode usar o auxílio de um alfinete, do jeito que eu coloquei na apostila.
tira o excesso e vai fazer esse processo mais algumas vezes. Aqui, mais umas 3 vezes para fechar essa parte aqui. Coloca aqui, não precisa ser uma agulha tão grande, mas que tenha um buraco, né, grande o suficiente para passar a linha de lã. Vamos fazer o mesmo processo. Sempre passando por debaixo da linha vertical. Vertical não, gente, horizontal. Ó. Sempre passando por baixo. Ó. Passa aqui por cima, por dentro. Tem sempre que passar aqui por dentro, porque se você esquecer de passar aqui por dentro, pode ocorrer da linha ficar saindo do lugar. Vamos fazer esse processo por mais 2 vezes para poder finalizar essa parte e começar os bracinhos. Esse milho, a história desse milho é até engraçada porque foi um desafio de umas alunas que falaram que não acharam nenhum milhozinho bonito para decoração da festinha junina. Aí eu falei que eu ia fazer um milho e queria ver se elas aprovavam. E elas simplesmente amou e está sendo um sucesso lá nas outras redes sociais que vocês sabem o nome. Eu não posso dizer aqui para não derrubarem o alcance do nosso vídeo, né? Mais uma, acho que mais 2, né? Que teremos que fazer. Mais uma aqui e uma aqui do ladinho. Então vamos lá. Já mostra aí pro pessoal, com as suas amigas artesãs. Ver com a criançada se eles aprovam esse milho para vocês fazerem para a produção de festa junina, que eu sei que vai ficar incrível na sua decoração. Geralmente as escolas adoram, porque é um personagem bem mega infantil, né? E a criançada simplesmente ficam encantada. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso, do mesmo jeito que aqui no nosso ateliê vai ser aí com vocês também. Olha, finalizando aqui mais uma. E agora vamos para a última. Essa puxadinha aqui tem que ser bem sutil, até porque a linha de lã pode arrebentar e você vai ter que fazer esse mesmo processo novamente. Dá 2 nós e corta o excesso de linha. Agora vamos fazer a última etapa. Coloca aqui. A lã é um pouquinho chata mesmo, porque ela é bem grossinha e é ruim para colocar na abertura da agulha. Por isso que a minha agulha, ó, tem um buraquinho bem grande. Vamos fazer aqui essa última etapa para a gente finalizar o corpinho do nosso milho. É bem facinho de fazer. Deixa o seu milhinho bem estruturado para ter um acabamento bem bonito. Eu vou subir aqui, ó, no mesmo lugar desse. Eu vou descendo. Só cuidado para vocês não se furarem. Aqui já finalizando, vamos dar o último nozinho. Esse aqui foi um sucesso nas aulas presenciais. Eu tenho certeza que vocês vão ter bastante facilidade também de fazer morando em outros estados, somente pelo vídeo. Olha, nosso corpinho já está pronto. Agora vamos para a fundação dos olhinhos, depois vamos fazer o bracinho.
Os olhinhos você pode fazer com a própria linha de lã ou você pode fazer com a linha cetanil. Vou botar numa agulha maior, uma agulha de tapeçaria. Aqui. Só que agora eu vou botar ela 2 vezes. Vou dar um nozinho. Agora eu vou fazer a marcação 1, 2, 3 aqui no terceiro gominho. Vou colocar entre um, pulo um, coloco nesse, pulo esse, coloco outro olhinho nesse. Você vem por trás, como todo acabamento vai ficar por trás, não tem problema. E você, ó, volta aqui. Ficou até uma sobra aqui que não precisava sobrar, mas eu puxei olhos. Mas não tem problema. Eu já saio aqui, ó. O mesmo processo, só que agora, na hora que eu voltar, eu vou deixar, ó, colocar o dedo aqui que eu vou dar um ponto invisível. Eu vou passar a agulha, ó, por dentro. Deixa eu botar pra cá. Eu vou passar a agulha por dentro, que quando ele vier, quando ele voltar, ele já volta dando um nó. Olha. Então, ele já deu um nozinho aqui, eu só finalizo. Vou aproveitar essa sobrinha que ficou aqui, que não deveria. Dou mais um nozinho aqui para ter certeza que ele não vai voltar. Ó. Finalizo. Então, aqui já tá o nosso corpinho e a fundação 2 olhinhos. Agora, nós vamos para a parte dos bracinhos. Esse daqui é a perninha. A gente vai costurar e deixar a parte da costura para trás, fazendo essa costura aqui, para que ele possa ficar sentado. E esse daqui é o bracinho. Vamos lá fazer esses dois? Agora vamos aqui, ó, iniciar a nossa perninha. Faz o retrocesso para a linha não voltar. Ó. E vocês vão ver que eu não vou costurar até o final. Eu vou deixar mais ou menos 2 centímetros, que é pra gente fazer as franjas imitando a palha do milho. Vão ter 2 moldes, o menor é o bracinho e o molde maior é a perninha. Você vai fazer o mesmo processo. Aqui você também não costura até o final, deixa mais ou menos 1 centímetro desse daqui, para você poder fazer a franja. Corta aqui. Agora vamos desvirar. Lembrando que se você fizer do lado certo, não precisa desvirar. Como nós estamos fazendo da máquina, nós precisamos desvirar todas as pecinhas. Mesmo as pequenininhas, nós temos que desvirar. Ó. Desvirei aqui. Esse detalhe aqui é importante, porque a costura tem que ficar completamente para trás, para deixar o acabamento todo para trás. Vamos desvirar aqui também. E agora nós vamos costurar essa parte aqui de cima. E aqui na frente vai ficar sem costura. Então, ó, vou fazer aqui na frente. Aí eu vou deixar mais ou menos uns 2 centímetros e vou fazer outra costura. Aqui eu vou fazer outra costura. E no bracinho eu vou costurar só a parte de cima mesmo. Não vou precisar costurar, fazer 2 costuras não. Só essa costura em cima mesmo. Finalizei aqui.
E agora vamos tirar as rebarbas, tirar o excesso de linha. E agora nós vamos encher e botar o esqueleto, que é a estrutura de arame, no bracinho. Na perninha não vai estrutura de arame, só enchimento mesmo. Essa parte aqui que a gente deixou sem costurar, a gente vai fazer como se fosse a palha do milho. Faz os recortes, tanto no bracinho quanto na perninha. Bracinho, agora vamos para a perninha. A perninha o recorte é um pouquinho maior, mais ou menos 2 centímetros que eu deixo, e do bracinho mais ou menos 1 centímetro. Feito isso, tem a parte da mãozinha e do pezinho que eu já deixei aqui pronto. Está no molde também da nossa apostila. Agora vamos encher com fibra de silicone. Vai ser bem pouquinha fibra de silicone, tá? Aqui no pezinho, vamos fazer primeiro o pezinho. Vamos colocar um pouquinho de cola quente. Você vai achar aqui, ó, a costura, vai dobrar e vai colocar em cima da costura e abrir esse pezinho. Pouquinho de fibra de silicone, bem pouquinho mesmo, tá, gente? É só para fazer um volume, não é para ficar estruturado durinho, não. Só para fazer um voluminho. Você coloca, cuidado aqui só para essa parte que a gente cortou, né? Pronto. Só para fazer um volume. Aqui a gente vai colocar mais um pinguinho de cola quente. Agora nós vamos amarrar, fazer um lacinho com a linha de meada, só para dar um acabamento. Dê um lacinho no pezinho, amarra aqui, dá um lacinho. Dá um lacinho bem bonitinho. Corta aqui o excesso. Essa daqui é a nossa outra perninha. Já tem uma aqui pronta, essa daqui é a outra. E agora, para fazer o bracinho, nós vamos precisar fazer como se fosse um esqueleto. Aqui tá, ó, o arame de artesanato. Nós vamos virar dessa forma e vamos enrolar. Essa parte, como se fosse a palma da mão, ela tem que realmente ficar desse jeito aqui. Agora você só tem que ter cuidado aqui. Dá uma viradinha aqui na pontinha para não machucar. O que você vai fazer agora? Agora você vai pegar um pouquinho de cola quente, vai botar na pontinha dessa armação que nós fizemos e vai colar aqui dentro. Vamos fazer o mesmo processo que nós fizemos com a perninha. Vamos dobrar, colocar um pouquinho de cola quente aqui e vamos posicionar aqui na costura. Ó. E agora a gente enche. Bem pouquinho, porque é só para dar um volume, não é para encher, para ficar muito cheio não. Ó, aqui já é o suficiente. Deixa eu colocar só mais um pouquinho aqui na pontinha. Enrola aqui, ó. Para ficar mais fácil para encher. Ó.
já tá, ó, bem fofinho. E agora a gente vai fazer o mesmo acabamento do lacinho. Não, antes vamos dar só um pinguinho aqui de cola quente. Um pouquinho de cola quente. E agora a gente dá o acabamento com a linha de meada. Vou dar 2 nós. Pronto, que aí fica mais fácil para não ficar voltando a linha e toda hora eu perco aqui para dar o laço. E como é um laço bem pequenininho, é mais difícil para eu acertar daí esse laço. Quanto menor a peça, quanto menor são os detalhes, mais dificuldade é para a gente fazer essa parte manual. Corta aqui o excesso. Esse daqui é o nosso segundo bracinho. Esse bracinho a gente consegue, ó, movimentar ele porque ele tem a estrutura de arame por dentro. Então, esse aqui é o nosso segundo bracinho. Agora vamos fazer as folhas, depois boquinha, para a gente poder montar o nosso milhão. Gente, já adiantei aqui para vocês 2 folhas. Ela também tem estrutura de arame por dentro. Eu deixei uma aqui para fazer com vocês, para vocês verem como é. Então a gente vai precisar aqui, ó, do arame. Eu cortei mais ou menos 19 centímetros, um pouquinho menor, olha, do que a folha. Eu fiz a marcação aqui, como nós não vamos virar essa peça, então é necessário você já desenhar na parte de fora mesmo, na parte do feltro que a gente deixa pro lado de fora. Aqui achamos o meio, então nós vamos colocar a cola quente aqui, ó, por toda essa parte, para colocar, para pregar, no caso, o nosso arame. Agora, com a cola de silicone, eu gosto de fazer essa parte com a cola de silicone para não ficar muito marcado o feltro na hora que a gente for pintar. Ó, passa a cola de silicone, passa bastante. E agora nós vamos fazer a estrutura do meio da nossa folha, que é esse arame aqui, que vai dar esse movimento na folha. Deixa eu tirar aqui. Só tem que deixar, ó, eu não fiz nessa parte de cima e deixei um pouco na parte de baixo para não correr o risco da agulha da máquina bater em cima, tá? Se atentem a isso se vocês forem fazer na máquina. Agora eu vou passar aqui na máquina. Deixa eu trazer ela aqui um pouquinho mais perto de mim. Passar por toda a extensão da folha, do mesmo jeito que nós fizemos o corpinho, lembrando que ela já está estruturada com o arame. Temos só cuidado aqui para não passar por cima do arame, para não correr o risco de ter acidente batendo a agulha em cima. Mesmo você fazendo à mão, você precisa fazer essa estrutura com arame para dar movimento na folha. Chega aqui para trás. Agora é só cortar o excesso por toda a extensão da folha. Depois vamos selar essa folha, só as pontinhas com isqueiro, para ela ficar bem bonita.
fica melhor quando você sela as pontinhas, que pega melhor a pigmentação do giz pastel. Agora, ó, com a parte azul do fogo, lembrando que você só pode passar a parte azul. Se você passar a parte da chama cor de abóbora, ele pode queimar a sua peça. Feito isso, já está pronta a nossa folha. E aqui, ó, para isso que a gente precisa da estrutura de arame dentro dela. Agora, para ter esse detalhe, esse efeito esfumado nas folhas, esse degradê tom sobre tom, eu indico para as minhas alunas esse giz pastel seco da Pentel. É simplesmente incrível, a pigmentação dela é muito boa. Só tem que ter um pouquinho de cuidado na hora de fazer esses detalhes, porque como a pigmentação dela é excelente, pode transferir um pouco, e por isso nós usamos, após fazer esse acabamento, utilizamos o protetor de tecido ou a termolina, aquela receitinha que geralmente nós fazemos para colocar no final para tratar a peça, para não dar bolinha. Então, se você não conhece, se você não sabe fazer essa termolina, você já deixa aqui nos comentários para eu fazer um vídeo para vocês ensinando essa receitinha. Olha como fica incrível o resultado desse esfumaçado na peça. Eu simplesmente amo e indico para todas as minhas alunas, porque realmente vale a pena o investimento. Esse giz não é muito barato, mas como a pigmentação e a coloração dele entrega muito, eu acho que sim, que vale a pena o investimento para esse produto, esse giz. Aqui eu vou utilizar o protetor de tecido e vou mostrar para vocês como ele não vai transferir o giz pastel após, olha, eu fricciono aqui e ele realmente não transfere, olha. Porque se você não colocar o protetor de tecido, ele vai transferir todas as vezes que você encostar na peça. Ou encostar em algum outro lugar, vai transferir e pode manchar. Então já está pronto aqui nossas folhinhas. Vamos pro próximo passo. E aqui, ó, mais uma vez, Pentel. Esse eu indico de olhos fechados. Feito toda essa parte de detalhe das folhas, agora vamos para o próximo passo. Olha, chegando aqui, vamos aqui, ó, posicionar agora nossos bracinhos. Olha, na altura dos olhos, vamos colocar aqui um alfinete para posicionar, para você saber mais ou menos aonde vai ficar, para não ficar uma discrepância muito grande de colocar um mais em cima, outro mais embaixo. Então, eu sempre oriento a colocar, posicionar, né, e colocar um alfinetezinho para saber onde vai ficar. Coloca um pouquinho de cola na lateral e fica segurando um pouquinho para poder colar. Cola quente é isso, né, gente? Não adianta, a gente sempre tem que ficar segurando um pouquinho para posicionar e não soltar. Faz o mesmo processo do outro lado. Eu já, como tenho um olho clínico, já estou acostumada a fazer e já fiz muito essa semana. Então, eu não preciso tanto, mas eu estou aqui ensinando vocês como posicionar com alfinete. Segura mais um pouquinho. Ó, colado. Agora a gente vai para a parte das perninhas. Olha, parte das perninhas. A gente vai posicionar a costura com costura, tá? Para ele fazer esse movimento aqui. A gente vai colocar um pouquinho de cola quente, lembrando que essa parte da costura tem que ficar para trás, tá? Esse acabamento da costura para trás. A gente vai colocar aqui, ó, um pouquinho de cola quente entre essa costura e a outra. Deixa eu ver aqui, olha, até fiquei estonteada agora. Achei a posição. Coloquei, olha, costura com costura. Você vai colocar na segunda costura. Ó, ele já faz esse movimento da perninha. Agora a gente vai fazer na mesma perninha, colocando a cola quente somente entre a costura e a outra que nós fizemos na perninha.
para ele ficar sentado. Olha, já posicionamos, já tá perfeita nossas perninhas. Agora vamos colocar as folhas. Na parte de cima, essa primeira folha, vamos colocar cola quente até quase no final, não completamente até o final, só uns 3 dedinhos a menos do final. Colocar cola quente no meio e um pouquinho nas laterais. E agora a gente vai colocar na lateral toda. A gente colocou primeiro um pouco só para posicionar. E agora vamos realmente colar essa parte de trás toda. A parte da frente, das laterais das outras 2 folhas, a gente só vai passar no meio até a metade, tá? No meio mesmo da folha e só até a metade da folha. Não vamos colocar até em cima como a primeira folha, não. Tô achando aqui, ó, vai colocar nessa marcação ali da costura, o meio na marcação da costura. Cola quente. Olha, você vai ver que eu não tô indo até em cima, só até a metade da folha. Vou posicionar aqui, olha, na costura da lateral. Vou segurar um pouquinho e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui, olha, a gente já, como a gente estruturou a folha com arame, dá para fazer esse movimento. Agora a gente vai botar aqui um pouquinho do lado, segura para colar bem e vamos colocar depois do outro lado. Aí a gente vai colocar até um pouquinho mais em cima, aonde a gente colocou a dobradura da folha. Vamos fazer do outro lado o mesmo processo. Essa folha aqui, ó, como eu tava gravando, eu fiz dos 2 lados. Mas como esse daqui é só pra aula, não tem problema, tá, gente? Mas se vocês quiserem fazer tanto na parte da frente quanto na parte de trás, o acabamento também fica bem bacana. Então aqui vocês podem ver que vocês podem brincar com esse giz, porque ele realmente dá um acabamento incrível. Agora eu vou passar um pouquinho mais de cola quente aqui para colar e um pouquinho de cola quente lá na parte da frente. Ai, gente, tá uma fofura tão grande esse milho. Eu fiquei encantada, minhas alunas também. Foi recorde em 24 horas de venda dessa apostila aqui no nosso ateliê. Eu fiz uma mega promoção. Se você ainda quer esse molde com valor promocional, você corre lá no meu Insta, que fala que você viu aqui no canal, que eu vou fazer com valor promocional para você também. Essa apostila eu fiz uma mega promoção no valor promocional de R$ 1,99, gente. Foi uma loucura. Eu tô aqui gravando, mas já tem um monte de mensagem ali chegando, porque ainda não acabou a promoção. Eu tô aqui gravando para vocês e o povo tudo fazendo pagamento para garantir esse valor promocional. Vamos colocar aqui, ó, agora, ó, a plaquinha. Ó, a parte de trás da costura tem que ficar para trás, tá vendo? Para fazer esse acabamento, olha que fofura como tá ficando. Agora vamos fazer aqui, ó, o movimento da outra folha para ficar bem bonito o nosso milho. Agora vamos para a produção do nosso cabelinho. Eu separei mais ou menos uns 2 metros de lã. Vou fazer no próprio dedo aqui, vou enrolando essa lã. Mais ou menos 2 metros que eu separei, tá? Vou enrolando no dedo mesmo. Se você tiver aquela base de laços, você também pode usar. Vou amarrar agora aqui no meio. Vou dar 2 nós para garantir que não vai soltar. 2 nozinhos. E agora eu vou cortar a outra parte e tirar o excesso. Ó, cortar aqui e tirar esse excesso. Esse tipo de cabelinho a gente pode usar em vários personagens, já ensinei outras vezes aqui e fica sensacional o resultado. Olha que fofura, gente. Aí coloca um pouquinho de cola quente,
centraliza ali no meio da nossa espiga. E é só dar aquela penteadinha pra ficar na régua, lindo demais. Tá ficando isso aqui, gente. Eu tô morrendo de amores, olha isso. Ai, que fofura! Agora vamos fazer a maquiagem. Pra maquiagem, eu vou usar tinta de tecido e o pontinho de luz eu vou usar uma tinta branca. Eu gosto de usar, pra fazer o blush, eu gosto de usar a tinta na cor rosé. Essa eu tô usando da Acrylex. Ó, tira o excesso, a gente vai dar pequenas batidinhas, bem sutil. A gente tem que dar só a sujeirinha da tinta, porque uma vez que colocou a tinta, já era tinta de tecido, não tem como tirar. Então, você coloca um pouquinho, tira bastante o excesso e, ó, bem pouquinho mesmo. Só para fazer aquela sujeirinha, para dar aquele rublô na peça. Nada de ficar com cara de patati patatá, não. Agora, com a tinta branca, a gente vai dar um pontinho de luz no meio da bochechinha. São detalhes, gente, que fazem completamente a diferença. O resultado fica muito bacana. Olha, já dá um outro visual. Eu sempre falo que detalhes vendem. Então, caprichem nos detalhes, no acabamento, porque isso realmente é um diferencial para sua peça. Olha como tá ficando lindo, gente. Agora vamos finalizar fazendo o nosso triângulo. E para o nosso triângulo, nós vamos precisar de um pedacinho de fio, de arame, né, no caso, com 5 centímetros e outro com 12 centímetros. Já deixei cortado. Já medi aqui e a gente vai encapar como nós fizemos, a mesma técnica que nós fizemos tanto no bracinho quanto na folha. Ó, coloca um pouquinho de cola quente e pro acabamento nós colocamos aqui, ó, vamos duplicar esse feltro aqui com cola de silicone, porque eu acho que o acabamento fica melhor com cola de silicone. Ó, agora a gente vai fechar aqui, a gente vai literalmente encapar o feltro, né, no caso. E reserva aqui um pouquinho para ele colar bem. Deixa aqui reservado. Vamos fazer a mesma coisa com o maior. Nós vamos passar, ó, aqui no centro para poder colar o ferro. E depois vamos passar a cola de silicone para poder encapar. Depois disso nós vamos tirar o excesso e cortar do jeitinho que a gente quer para fazer o triângulo. Ó. Literalmente a gente vai encapar esse feltro. Com a cola de silicone só demora um pouquinho mais, porque ela tem que secar um pouquinho. Mas o que acontece? Ela não fica aqueles gominhos que a cola quente deixa. Então, por isso que eu prefiro o acabamento feito com cola de silicone. Aqui, ó. Tá aqui. Deixa eu tirar aqui um pouquinho, ó. Agora a gente vai tirar o excesso, vai cortar na largura que a gente quer. Tá aqui. Ó, essa é a parte, uma parte do triângulo. E esse daqui a gente vai cortar, tirar o excesso também. Só que a gente vai agora, quando a gente for fazer as dobraduras, quase que não sai. Nós vamos medir mais ou menos 4 centímetros, ó.
e vamos fazer a marcação. Vou pegar aqui, ó, a caneta, vou marcar 4 centímetros, 4 centímetros, 4 centímetros e 4 centímetros. Opa! Agora a gente vai fazer, a gente vai dobrar na parte, ó. Tá vendo? A gente vai deixar essa parte do corte, a gente vai colocar pra dentro. Então, vai ficar mais ou menos assim e assim. Vai fazer o triângulo. Ó. Vai ficar mais ou menos assim. Olha que incrível esse triângulozinho. E aquela parte que eu falei pra vocês que a gente tinha que deixar, lembra? A parte da mãozinha, ele literalmente, ó, se você apertar aqui a parte do arame, ele vai segurar, então nem é preciso colar, ó. Lembra que eu falei assim, tem que deixar essa voltinha aqui no arame, é para isso, ó, porque a gente vai, ele vai literalmente segurar o triângulo para não precisar colar. Porque se você quiser tirar o triângulo e colocar outra coisa, você também pode. E assim, ó, ficou o nosso milho percursor, que tá fazendo um sucesso aqui no nosso ateliê. E eu tô adorando fazer essas aulas para vocês, então é muito importante que vocês se inscrevam no nosso canal, que vocês divulguem, né, que vocês compartilhem. E faltou a nossa última peça, que é essa daqui, ó, que eu não vou deixar de ensinar para vocês, tá? Que é essa pipoquinha, que é um detalhe bem charmoso do nosso milho. Então, continuando aqui, eu tô adorando fazer isso por vocês, então eu espero que vocês contribuam, compartilhando, comentando, para que nossas aulas, nossos conhecimentos chegue cada vez mais artesãs, principalmente as que estão começando. Eu sei que é difícil, muitas técnicas que ainda vocês não dominam, que vocês precisam dominar, e a gente está aqui para ensinar isso a vocês. Ó, o molde da pipoquinha também tá na nossa apostila. Eu vou aqui, ó, fazer a marcação. Tem essa marcação também no molde. Ó, vou começar por dentro. Vai fazer aquele pontinho tipo fuxico. E a gente vai encher a parte interna dessa pipoca. Ela é de disforme mesmo, porque eu preciso que ela não fique uniforme, para ficar com essas pontinhas, para parecer uma pipoquinha estourada mesmo. Aqui, ó, pouquinho, bem pouquinho mesmo. Eu vou, ó, enrolar aqui para conseguir fazer uma bolinha para colocar aqui dentro da nossa pipoquinha. Ó, colocou dentro da pipoquinha, agora a gente vai fechar e franzir essa pipoquinha. Acho que tá muito, é bem pouquinho mesmo, bem pouquinha fibra. Deixa eu enrolar aqui novamente para ver se eu consigo. Coloca aqui dentro e puxa bem. Agora você vai dar um nozinho. Ó, na hora que você voltar, você passa por dentro da linha que ela vai dar um nozinho. Finaliza aqui, ó. Olha que bonitinha a nossa pipoquinha, gente. E agora a gente vai fazer esse detalhezinho amarelo. Esse detalhezinho amarelo eu fiz com tinta guache mesmo. Se você não tiver, pode usar tinta de tecido. Eu usei a guache porque era o que eu tinha. Vou botar aqui, ó, um pouquinho no potinho. Bem pouquinho mesmo, só um pinguinho. E a gente vai fazer
o detalhe do meio da nossa pipoca, como se fosse aquela parte do milho mesmo, ó. Faz uns detalhezinhos nas bordinhas. Não precisa pintar as bordinhas todas não, tá? Com a pontinha do pincel mesmo, que é boleada. Aí você faz esse detalhezinho e espera secar, que ele vai ficar com essa forma aqui. E a gente coloca um pouquinho de cola. Peraí, deixa eu limpar aqui. E a gente pega um pouquinho de cola de silicone, coloca aqui na pontinha, ó. E centraliza aqui na nossa folha. Olha que lindo, gente. Olha que delicado que ficou. Deixa eu... Olha como tá linda. E assim ficou os nossos milhos. Espero que você tenha gostado. Curta bastante esse vídeo e até a próxima aula.